Olá, turminha do sexto ano A, como estão? Tudo bem? Espero que sim. Professor Cláudio, com saudade de vocês. Bom, pessoal, dando continuidade à nossa apostila, lá no capítulo 3, trata sobre drogas e medicamentos. E tudo que eu falar, vai folheando e seguindo, tá ok? Através da leitura aí. Bom, o que nós veremos nessa apostila, né? Nesse capítulo? Os tipos de droga, né, um breve histórico dos medicamentos e tipos de medicamentos. No item 1, trata sobre os tipos de droga. Tá? A humanidade, há muito tempo atrás, já utiliza de materiais, né, materiais normalmente vegetais, que usavam como drogas, como veneno, as chamadas poções, como chás, tá? E usavam bastante. Que partes? Raízes, folhas, flores, sementes de diferentes plantas, que eram experimentados na busca de alimentos. Então, estavam atrás de alimentos e experimentavam, tá ok? E acabavam que incluindo seus costumes e hábitos, tá ok? A partir do momento que sabiam dos efeitos, né? Acabavam que incluindo seus costumes e hábitos. Na medicina, a droga significa, né? Medicamentos que beneficiam o funcionamento do organismo, tá ok? Cura, né? Algum mal, alguma doença. E as substâncias psicotrópicas, né, agem sobre os neurônios, tá? Os neurônios são células nervosas e alteram o funcionamento do corpo e até do comportamento, tá bom? Os tipos de droga podem ser, as drogas podem ser, né, depressoras, né, que diminuem a atividade das células nervosas, deprimem, tá ok? E a pessoa como é que fica? Alheia ou pouco atenta ao que acontece em sua volta, tá? Fica desligada, desligadona. São exemplos o álcool, solventes ou inalantes, sedativos e calmantes, a morfina e a heroína. As drogas estimulantes, como o próprio nome já diz, estimulam o sistema nervoso central, aumentando a atividade das células nervosas. A pessoa fica ligadona, agitada, elétrica, tá ok? Exemplos dessas drogas, a cocaína, as anfetaminas, as chamadas bolinhas, e a nicotina, do cigarro. As drogas perturbadoras, como o próprio nome já diz, perturbam, né? Ou desgovernam a atividade das células nervosas. A pessoa passa a perceber as coisas de maneira distorcida. Exemplos, a maconha, LSD, os alucinógenos e êxtase. E de acordo com a origem, as drogas podem ser agrupadas em naturais quando são obtidas diretamente da natureza, como plantas ou fungos, tá ok? É o caso da nicotina, extraída do tabaco, que é uma planta, tá? O ópio, que é extraído da papoula, a cafeína, extraída do café, tá ok? E THC, extraído da cannabis, que tem a ver com a maconha. As semissintéticas, drogas semissintéticas, são produzidas com componentes obtidos da natureza, porém processadas, tá ok? Antes do consumo, como a cocaína, o crack e a heroína. E as sintéticas, que são, como o próprio nome já diz, sintetizadas em laboratório, fabricadas em laboratório, tá? Não são disponíveis na natureza. Exemplos, os anabolizantes e as anfetaminas. Bom, e o mais importante que saber o tipo de droga que uma pessoa usa é tentar compreender os motivos que a levam a usá-las, tá ok? Então são N motivos aí para uma pessoa utilizar a droga,
tá? É algo muito complexo. Então, alguns fatores podem ser a curiosidade, né, a primeira vez, né, a falta de informações corretas sobre os problemas que podem causar para a saúde, ser aceito pelo grupo de colegas ou amigos, os amigos utilizam, né, para ele ser aceito, então ele passa a usar, frustração ou descontentamento com a sua realidade social. Então a pessoa quer sair da realidade. E cada caso é um caso, sendo uma questão complexa, como eu havia dito. Tá ok? Cada um é cada um. Bom, as drogas ilícitas no Brasil. As drogas ilícitas são aquelas que têm comercialização e o consumo proibidos por lei no Brasil, tá bom? São proibidas. Como a maconha, tá? Que é produzida a partir da planta cannabis sativa, tá aqui a plantinha, a folha, né? A cocaína, droga produzida com folha de planta de coca. O crack, que é produzido com a mistura de pasta de cocaína com bicarbonato de sódio. É em forma de pedra, queimado num pequeno charutinho aqui. A LSD, né, que é extraída de uma espécie de fungo. E o êxtase, que tem o mesmo princípio ativo da LSD, tá bom? E é consumido normalmente com energéticos, com bebidas alcoólicas que potencializam ainda mais os efeitos, tá ok? Tá aqui as bolinhas aqui. E no organismo os efeitos são variados, dependendo da pessoa que utiliza. Então, cada um é cada um. Alguns efeitos são relaxamento e bem-estar momentâneo, perda da noção de espaço e tempo, alucinações, agitação, euforia, perda de apetite, distorções sensoriais, não consegue nem andar, né? Aumento de pressão arterial, aumento do batimento cardíaco, tá ok? E o uso prolongado afeta, além da vida social e familiar, a saúde, alterando o funcionamento do sistema nervoso central, tá ok? Todos esses tipos de droga são viciantes. As drogas lícitas, né? São aquelas comercializadas legalmente, aquelas autorizadas por lei, tá ok? Como o tabaco, que é consumido na forma de cigarros e charutos, o álcool, presente em muitas bebidas, medicamentos como calmantes, tá? As anfetaminas, que controlam o apetite, e por aí vai, tá ok? A pessoa fumando e aqui o pessoal bebendo. Bom, falando do tabaco, que está relacionado ao cigarro, ao charuto, né? Existe uma substância no tabaco, na planta, que é a nicotina. Ela causa dependência nos fumantes, tá? Age no cérebro e atua como estimulante, né? A pessoa fica mais ligada, ou relaxante, inclusive muscular. Quanto mais tempo fumando, né, mais terá que fumar para obter as mesmas sensações, tá bom? Então passa a fumar mais para obter as sensações iniciais aqui. A fumaça do cigarro possui aproximadamente mais de 4.000 substâncias nocivas à saúde. Olha só que perigo, tá ok? E o fumante passivo é a pessoa que convive com uma outra pessoa que fuma, tá ok? Ela mesmo sem colocar o cigarro na boca, está fumando, tá? E pode sofrer com problemas de saúde, assim como a pessoa que fuma diretamente, ok? As bebidas alcoólicas, como cerveja, vinho, uísque, rum, vodka, né? São exemplos de bebidas alcoólicas. Tem o álcool formadora da bebida. Dependendo da quantidade e da frequência que são consumidas, todas as bebidas alcoólicas podem ser prejudiciais à saúde e causar dependência. Tá? Essa dependência ao álcool se chama alcoolismo, tá? Que é dar um trabalho para largar. Os medicamentos. A humanidade aprendeu
desde tempos remotos, como utilizar as propriedades biológicas das substâncias químicas para a cura de doenças. Tá bom? Então é algo bem antigo. Utilizavam plantas encontradas no dia a dia. Normalmente eram plantas, tá? Durante nossa história, a produção de medicamentos vem evoluindo cada vez mais, tá bom? Então é algo antigo. Quem nunca tomou o chazinho da vovó para curar uma dor de barriga, para relaxar, tá ok? E esses são os novos remédios. Tipos de medicamentos, né? Entendemos que os remédios surgiram com o manuseio de plantas encontradas na natureza e que também o objetivo de curar ou envenenar muitas vezes só se diferencia por meio da quantidade de substância a qual é ingerida. Porém, é comum encontrarmos termos como fitoterapia, alopatia e homeopatia, tá bom? Então, os medicamentos têm o objetivo de curar, tá? Ou envenenar. O que é a alopatia? É o mais comum dos medicamentos, né? O mais comumente encontrado nas farmácias, né? Mais conhecida do nosso cotidiano. São medicamentos que produzem efeito contrário ao sintoma. Então, por exemplo, se alguém tem uma garganta inflamada, né? Então, se toma um anti-inflamatório, tá ok? Anti-inflamatório para combater a inflamação. Assim como o antibiótico para combater a bactéria aí, outro exemplo, tá ok? A fitoterapia tem o mesmo princípio da alopatia, porém, são remédios exclusivamente de origem vegetal. Esse prefixo fito significa planta. Então, terapia através de planta, medicamento de origem vegetal. E a homeopatia cura por meio de substâncias que causam o mesmo da doença, os mesmos efeitos, tá? Porém, em doses reduzidas, bem diluídas, estimulando o corpo a restabelecer o equilíbrio, tá bom? O equilíbrio voltando à saúde. Não produz resposta biológica e não se pode ser considerada como droga, tá bom? Então, a homeopatia é um tipo de medicamento, porém não é droga. A homeopatia não possui efeitos colaterais indesejados, que é algo vantajoso, tá bom? Relação entre saúde e automedicação. Quem que não tem em casa uma pequena farmácia, né? Uma gavetinha cheia de remedinho para dor de cabeça, né? Para náuseas, né? Sei lá, para cólica, tá bom? E N funções aí. Então, em casa, uma pequena farmácia particular de remédios, quem que não tem, tá bom? Para lidar com contratempos, uma coriza, um resfriado, uma dor de cabeça, né? Então, o que é a automedicação? A automedicação começa a tornar um problema, se automedicar, né? Automedicação. Então, se torna um problema sério quando torna-se parte da rotina, tá bom? Tá com dor de cabeça, hoje toma um remédio, amanhã de novo toma outro, tá hoje com dor de cabeça, toma de novo, no outro dia outro, sabe assim? E a pessoa acaba que não procurando um médico para saber o porquê daquela dor de cabeça. Então, o medicamento tomando-se o medicamento de maneira inadequada pode mascarar uma doença, né, que precisa ser tratada de maneira correta e com isso adia o tratamento médico, tá ok? O que mais pode ocorrer? Uma superdosagem, né? Ou uma mistura de remédios de repente, tá bom? Agravando o seu estado, podendo levá-lo até a morte, tá ok? Bom, descarte de medicamentos. Assim como baterias e pilhas, tá? Os medicamentos não devem ser lançados, né, descartados no lixo comum, ok? O descarte deve ocorrer de maneira adequada,
tá bom? O certo seria utilizar da logística reversa aqui, ó, que significa o quê? O fabricante recolher esse material, né, ele reutilizar, né, ou dar um fim mais específico para o remédio, tá ok? Bom, pessoal, estou deixando algumas páginas para vocês realizarem os exercícios da página 48 e 49, ok? E faremos a correção logo que possível, tá bom? E logo nos veremos. Abraço. Tchau.